convite, eu sei que isso é um privilégio absolutamente especial nesses tempos estranhos que o Brasil está vivendo, e eu quero agradecer aos estudantes, especialmente, que me convidaram, quero agradecer ao professor Zé Eduardo e dele a toda a comunidade acadêmica. Muito obrigado, Zé Eduardo, tem sido a expressão da hospitalidade do povo de Sorocaba e do povo da universidade. O nosso problema estrutural é de natureza econômica. Se nós dividirmos a questão econômica do país, é possível afirmarmos que a saúde pode melhorar, a educação pode melhorar, a infraestrutura pode melhorar, a política pode melhorar, a corrupção pode ser diminuída, tudo isso se a gente destravar o problema da economia. Para o bem e para o mal, o Brasil não é para amadores, nem sequer para acadêmicos que se circunscrevam suas lições aos manuais tradicionais. É preciso ler Keynes, é preciso ler Hayek, para dar dois exemplos, mas lendo Keynes e Hayek, vocês não entenderão o Brasil se perder a perspectiva do olhar concreto, autônomo, que cada um de nós tem que ter sobre a realidade brasileira, porque ela é peculiar. Para dar coerência a isso, eu tenho proposto que a gente dê uma olhada no Brasil em 1980, porque a história, ela pacifica um pouco essas paixões do dia, as paixões contemporâneas. Em 1980, o Brasil representava ao redor de 1% do comércio do mundo, com 130 milhões de habitantes. E a China, com 800 milhões de habitantes, representava mais ou menos 1% do comércio mundial, na mesma data. Sucede, então, por óbvia consequência, de que a China, o Brasil, era um país mais desenvolvido e mais progressista do que a China relativamente era ontem, em 1980. Hoje, o Brasil representa os mesmos 1% do comércio mundial e a China já representa 12,5% do comércio mundial, e a seta da China está apontada para cima e a nossa para baixo. O que aconteceu? O que está acontecendo no Brasil? Você tem uma explicação ancestral e uma explicação contemporânea agravada. A explicação ancestral, dada que estou de estudantes de economia e acadêmicos, o Brasil, em 1930, era nada, do ponto de vista econômico. Nossa população morava 82% no campo, apenas 18% nas cidades, e a nossa população vivia de uma agricultura primária de subsistência, ou seja, o que nós dava para comer. E os excedentes econômicos se extraíam do latifúndio oligárquico, recém-desescravizado, e que substituiu a mão de obra escrava por fluxos migratórios relevantes, que também aviltavam salários, etc, etc. Simplificando grosseiramente, o Brasil extraía excedentes econômicos do café, aqui para baixo, e da cana-de-açúcar lá para cima. O resto era nada. É nesse ambiente que a elite brasileira do tempo, a elite política, toma uma decisão revolucionária, se afirma uma revolução, que é conhecida a Revolução de 30. Então a ideia básica era que o Brasil precisava se libertar desta economia, aspas, atrasada, e evoluir para uma economia moderna. Então nós íamos importar enxada, pá, picareta, agora faríamos uma fábrica de pás, picaretas e enxadas, que é um rudimento mecânico. E daí vinha a necessidade de uma indústria de base, não tinha um aço. Então nasce aí um mapa da modernização industrial do país pelo ciclo das substituições de importações. Na data, o Brasil não tinha os capitais para financiar essa estratégia. Por quê? Porque olhando para os capitais privados, eles eram exíguos, vinculados a coisa, e ariscos politicamente à novidade. Pelo contrário, para implantar esse modelo, houve um conjunto violento, inclusive, de traumas políticos. E aí o Brasil encontrou pela primeira vez uma grande questão que é dramaticamente contemporânea, que é o conflito político potencialmente grave para que o país entre numa dinâmica de consertar um nível alto de formação bruta de capital. Ou seja, um nível alto de poupança doméstica. Nasce daí a ideia de fazer o Estado empresário, quando necessário, e um Estado que ia tangenciar o conflito político potencial de consertar uma equação de formação bruta de capital doméstico por uma lógica de endividamento. O Brasil contratou, por média, durante 3 décadas, o seguinte padrão de empréstimo: 3 anos de carência, 12 anos médios para pagar e juro médio de 3% ao ano. Então parecia ao mesmo tempo que não havia erro. Ele tomava $1 bilhão emprestado nessa condição, abria uma companhia siderúrgica nacional
abrir uma Petróleo-Brás, abrir uma Siderúrgica-Brás, uma Telefone-Brás, e o faturamento de um ano, de 2 ou de 3 anos, olhe lá, mais que pagava 1 bilhão, que eu ainda tinha 10 anos para frente para pagar. Então, danaram tomar dinheiro emprestado e abrir Brás e a financiar a infraestrutura correlata a essa coisa. Este é o primeiro movimento que vai semeando a contradição contemporânea. O segundo se dava por uma lógica em que as tecnologias, naquela data, naquelas décadas todas, elas primeiro não tinham tanta centralidade no bem ou serviço desejável pela população quanto tem hoje. E elas se sucediam, as gerações tecnológicas, com grande paciência. Então, quando o Juscelino trouxe uma linha de montagem usada da Alemanha para abrir em São Bernardo do Campo a primeira fábrica de automóveis da Volkswagen, essa linha de montagem era uma linha de montagem usada da Alemanha, foi desmontada lá e montada em São Bernardo. Só que a linha de montagem nova da Alemanha ganhava produtividade, fazia 5 Fuscas por dia, e a nossa fazia 2 por dia, mas o Fusca que saía era rigorosamente o mesmo. Então havia uma certa contemporaneidade no juízo do consumidor de que nós estávamos up-to-date, nós estávamos contemporâneos do estágio último de tecnologia, apesar de estarmos saindo atrasados, copiando ou readaptando processos produtivos que já tinham sido relativamente superados no dito primeiro mundo. O Brasil então resolve se industrializar, o caminho é a substituição de importações, a lógica é financiar isso por um acesso ao mercado de crédito estrangeiro, então de longo prazo e barato. Os domínios tecnológicos eram lentos na sua superação e para aperfeiçoar o modelo nós pusemos uma redoma protecionista sobre o nascente mercado industrial brasileiro, na crença que isso era uma transição necessária, porque jamais faremos nascer uma indústria no Brasil pisando diretamente no pé do concorrente internacional pela lógica de substituição de importação, quando ele podia, já estável, praticar dumping ou até por escala ou por amadurecimento tecnológico, não deixar nascer esse concorrente aqui no Brasil. Este modelo, a ele e a sua ruptura, a sua exaustão, nós devemos o Brasil que temos aí fora, para o bem e para o mal, penso eu. Para o bem, e é muito importante destacarmos isso em termos de depressão coletiva, quando nós estamos perdendo a crença no país, a jovem está desconfiada de que esse país está vendo que é jeito, de que essa merda toda parece ser a característica da coisa. Não é verdade, não é verdade. Usando esta confrontação, esta hegemonia moral e intelectual, conflitando quando foi necessário conflitar, transacionando e negociando quando foi necessário transacionar e negociar, o Brasil saiu do nada e virou em 3 décadas e meia a 15ª economia industrial do planeta. Agora vão perder para a China, mas nós éramos até agora, pouco tempo atrás, o mais sofisticado e veloz experimento de desenvolvimento industrial da história do capitalismo mundial. Não há defeito genético na nação brasileira. Ao contrário, nós temos na nossa história, relativamente recente, o prodígio de sair do nada para nos transformar na 15ª economia industrial do planeta. Isto prova que nós somos capazes. Não é verdade essa depressão geral aí, é só um momento ruim que vai passar. Mas não vai passar pacificamente, não. Nós vamos ter que confrontar isso daí. Só que o Brasil que temos para o mal aí fora também não é consequência fatalista do acaso. É consequência de algumas omissões, de algumas imprevidências desse modelo e da sua exaustão, penso eu, para discutir. Então, repare bem, hoje não é mais razoável imaginar a gente sair retardatário 10 anos e ficar contemporâneo 10, 15 anos no último estágio da arte e na tecnologia. Não existe mais isso. Quer dizer, o aparelho celular que eu usava era um Motorola, que pesava mais ou menos meio quilo. Tinha uma antena que você puxava assim, abria um flaco assim, e dava para você falar uns 12 minutos. Era um negócio extraordinário. Você sem fio nenhum, está amarrado no canto, você vai no canto, fala, e não tem problema nenhum. E dura 12 minutos a bateria. 12. Mas na hora que tem coisa absolutamente espetacular, dá para fazer a conversa toda, né? Apaixonado e tal. Isso foi em 95. Então, repare, houve uma frenética mudança nesta área. E o velho modelo dependia de ciclos tecnológicos relativamente lentos e que não tinham tanta centralidade na decisão do consumo. E isso, então, mata o modelo. E ao matar o modelo, nós tínhamos alguns problemas.
O primeiro problema é que o Brasil não pôde se dedicar à reflexão disso. Por quê? Porque quando o modelo morre, nós estávamos em plena luta contra a ditadura. Pois bem, na data, nós tínhamos que fazer um consenso. E se a gente elaborasse qualquer coisa de economia política, íamos perder a frente que reunia um liberal como Luiz Guimarães, um liberal como Teotônio Vilela, um liberal como Tancredo Neves, tudo gente muito boa, conservadora, do ponto de vista da economia política. Ou a outra esquerda, que está hoje no PSOL, no PSTU, etc., etc., que também estava lá na luta da redemocratização. O pessoal não existia ainda, mas eu digo dos valores que estão aí. E daqui sai uma outra lição para os jovens de hoje. Por que eu sou tão entusiasmado e tenho coragem de admitir ser candidato a presidente do Brasil, vendo os problemas como eu vejo, com a lucidez que eu sou obrigado a ter? É porque a minha geração ganhou todas. A gente acredita no milagre que a política pode fazer, porque nós ganhamos todas. Não ganhamos 7-1 como a Alemanha do Brasil. Nós ganhamos todas de 7-0, ganhamos todas. Vocês gostam de teatro? Gostam de teatro? Conhecem o Sófocles, o grande teatrólogo ancestral do teatro, o grego? Pois bem, se o Sófocles tivesse escrito uma tragédia do jeito que aqui o Brasil viveu, os críticos de teatro da velha guerra dizem assim: Sófocles, espera um pouquinho, agora tu pegou pesado. Isso daí não dá para acreditar. Pegou pesado demais, aí é demais, não. Mas olha o que aconteceu com o Brasil. Nós lutamos, ganhamos, redemocratizamos o país e botamos o Tancredo Neves, que sabia do que estava acontecendo, no poder. O peste morre no dia da luta. Se o Sófocles escrevesse, ele pegou pesado. Isso aí não é possível. E aconteceu com o nosso. E aí o resultado prático: o poder cai na mão do Sarney, que era um campeão do outro lado, e que nós cooptamos para a transação pacífica, né, do regime militar para a democracia. E tivemos que sustentá-lo, porque era o fiador da transição democrática. Que hora que nós íamos debater modelo econômico com o Sarney, absolutamente precarizado, o país inteiro descrente com as coisas e tal, olha a tragédia brasileira. E aí o velho modelo, morto, começa a apodrecer. E qual é a podridão? Qual é o mau cheiro que explode? A inflação. Como sequência, vocês podem estudar isso, a inflação arrebenta. Olha o que é que acontece. A elite brasileira, ao invés de fazer o que o mundo inteiro fez, todas as vezes que um processo inflacionário aparece, 100% das vezes na história da humanidade, há rupturas políticas por causa disso, ou grandes transações por causa disso. O Brasil passou 25 anos com inflação lá nos planetários. Por quê? Porque a elite brasileira montou um mecanismo de aceitar a inflação e ganhar dinheiro com ela. E eu dou explicação prática para vocês. Eu era governador a essa altura do campeonato, com a inflação aloprando. Chegou a 84% no mês, porque no IMED, né? 84% no mês. Eu digo isso no MIT, nos Estados Unidos, eu digo: peraí, isso aí cadê você? Não, meu patrão, 84% ao mês. Eu, governador do Estado, criei por lei uma conta única do Estado, determinei por lei que ela se hospedasse em banco público e imediatamente virei o maior correntista do banco. Ao ser o maior correntista do banco, fui lá e disse ao gerente: eu quero CDI taxa plena. Então você vai aplicar os meus saldos diariamente, em títulos indexados diariamente, você vai aplicar meus saldos, né, com CDI taxa plena. Você imagina, 15% ao mês, 12% ao mês, 10% ao mês, girando a minha receita no meu saldo médio. Não precisava parar de gastar nada, pagando minhas contas tudo em dia, mas o meu saldo médio era indexado a 12, 15, 17, 20% ao mês. Chamei os funcionários e fiz um grande acordo. Passei 4 anos sem um dia de greve, virei o herói dos funcionários públicos, porque fiz um acordo com eles para prometer garantido reajuste trimestral, com base em 100% da inflação, e a negociação era só R$2. Resultado: o que acontece? A minha principal despesa indexada trimestralmente, e meu saldo médio indexado diariamente. Que dia que eu ia querer que a inflação acabasse? Se não fosse uma convicção ideológica sólida. E assim os bancos, para dar um exemplo, e assim os supermercados. O supermercado não tinha que fazer estrutura de custo, de procurar just in time para administrar estoque, não sei o que e tal. Bastava girar e botar o dinheiro no banco. Gira, bota dinheiro no banco, gira, bota dinheiro no banco, a receita financeira era disparado maior do que a rentabilidade real dos negócios. E isso, então, foi a tragédia dos anos 80 para 90. Quando chega ali na meados dos anos 90,
nós achamos uma fórmula de encerrar o imposto inflacionário. O Itamar Franco vem inorganicamente de fora da elite, não tem compromisso com esse rentismo, e o Itamar Franco, então, cria a condição política para que a ruptura desse processo inflacionário enriquecedor da democracia e empobrecedor da classe média e dos trabalhadores, como espécie de tributo regressivo e não consentido, fosse cessado. Só que a peste da popularidade fácil, que vem do fim do imposto inflacionário, de novo, bota o Brasil numa tragédia. A gente troca a ideia de um projeto nacional, de um debate sobre as estratégias de desenvolvimento para substituir o velho modelo, por uma popularidade fácil que é alcançada por uma elevação instantânea e insustentável do padrão de consumo da população. O Lula está criticando essa minha opinião, mas eu não sou contra o consumo. Como ele está dizendo que eu sou contra, não sou contra o consumo, eu sou contra a ideia de você iludir a população com ciclos de consumo insustentáveis que logo cobram um preço grave pelo stop and go que tem sido a vida brasileira. Se não, vejamos. E aí a tragédia é que nós enfrentamos a inflação, conseguimos derrubá-la, mas a inflação, mal comparando, no caso do Brasil, era como se fosse uma febre de uma grave infecção que está em processo de septicemia. E aí, ao debelar a febre, a gente foi comemorar. Vamos comemorar, né, o fim da febre e a septicemia ali, formando um organismo. Nós estamos chegando ao tempo presente. Por que isso aconteceu? E aí, para estudantes de economia, é mais simples de explicar. Porque nós descobrimos no plano real uma beleza. Qual é a beleza? É que nós não precisávamos, e já tínhamos tentado e não funcionou, fazer o fim da inflação abruptamente por tabelamentos e congelamentos de preço. Por quê? Porque uma cadeia produtiva, tipo confecção e moda, começa no algodão. Vem para o fio, vem para o pano, vem para o tingimento, vem para a confecção, vem para a moda, vem para o comércio. Aí eu congelava aqui num belo dia. Nesse belo dia, o algodão estava no seu mais distante prazo de reajuste, o pano estava no seu preço correto, a confecção estava no seu menor preço possível. Aí, eu ao congelar aqui, eu desfazia a cadeia produtiva inteira, porque não pagava mais uma conta da outra. O que nós descobrimos? Ora, e essa é a única chave de inteligência do real, salvo o RV, que foi uma coisa muito brasileira, muito interessante. Mas o real não tem mistério nenhum. Nós descobrimos que, modernamente, com a tendência agravada de integração internacional, os preços relativos da economia, mesmo os não tradables, tipo consulta de médico, aluguel, etc., são sensíveis a um único preço, a taxa de câmbio. E isso é um assunto que nós temos que popularizar, porque evidentemente o povo não compra dólar, mas o povo, tenho repetido para tentar explicar, come pão. E pão é trigo. E o Brasil não produz trigo com suficiência. Resultado, a gente tem que importar trigo e, portanto, pagar com dólar. Se a gente, como aconteceu recentemente, o Lula entrega a taxa de câmbio para Dilma a R$ 1,75. No dia que a Dilma toma posse, eu precisava de R$ 1,75 para comprar um dólar de trigo. Quando a Dilma é derrubada, a gente precisa de R$ 4 para comprar o mesmo dólar de trigo. Resultado, do preço do pão subiu. A gente não compra dólar, mas toma remédio. Por essa estupidez de abrir mão de projeto nacional, 80% da química fina dos nossos remédios vem de estrangeiro. Então o povo não compra dólar, mas toma Tilenol. E eu precisava de R$ 1,75 quando a Dilma tomou posse para comprar um dólar de Tilenol. Quando ela foi derrubada, eu precisava de R$ 4 para comprar o mesmo dólar de Tilenol. O preço do remédio subiu. O povo não compra dólar, mas anda de ônibus. E ônibus, o principal insumo da passagem é diesel, porque o Brasil adotou a brilhante política pela prostração neoliberal, de exportar petróleo bruto barato e importar derivados refinados, gasolina, querosene, diesel do estrangeiro, em dólar. Resultado, quando a Dilma tomou posse, a gente precisava de R$ 1,75 para comprar um dólar de diesel. Quando a Dilma foi derrubada, a gente precisava de R$ 4 para comprar o mesmo dólar de diesel. E a passagem subiu e as manifestações explodiram, lembra? Aí não se trata de 20 centavos, lembra do movimento aqui em São Paulo? Que estava todo mundo junto. Porque havia ali uma brutal frustração que, para mim, é filme velho. Olha o que é que derruba o Fernando Henrique. Vocês veem como o filme é velho, com componentes caricatos que também sofrem se escrevesse o crítico dele e diz assim, que louco, está ficando pesado, que louco. Mesmo que seja agora uma sátira, olha o que acontece no nosso país.
a inflação do real, com o plano real, e a inflação, eu tentei demonstrar, é uma espécie de tributo, nós imediatamente transferimos renda, do dia para a noite, assim, amanhã, aquela montanha de dinheiro que se transferia para o setor público e para o setor financeiro, etc., não será mais transferido, ficará na mão do povo. E o povo, que não é burro, desconfia de que aquela mamata é para ganhar a eleição. O que é que acontece? Seja pelo conforto real de renda, seja pela expectativa de que aquela mamata é só para ganhar a eleição, o povo vai em 48 horas ao consumo. E, evidentemente, que o aparelho produtivo não reage com a mesma velocidade de 48 horas. Resultado, você vai para um patamar em que você produz hiato de produto, que gerou o cacoete de enfrentar essa inflação, que é de fato de demanda, com taxa de juros alta. Resultado prático, o povo vai ao consumo, fica muito feliz, muito feliz. E aí os políticos então trocam a agenda estratégica de um projeto nacional por um projetinho de poder, de reeleição, não sei o que está naquela data. Vem custo amargo, passa a eleição, o desequilíbrio estrutural na conta do país, especialmente na conta externa, dado que o nosso padrão de consumo é crescentemente referido ao padrão importado, nós temos o colapso da taxa de câmbio. Passou a eleição, janeiro de 99, desvaloriza-se o real em 45% em apenas 5 dias. Resultado, a sensação de fraude, a população fica muito aborrecida, porque de repente ela perde metade da capacidade de comprar, se sente enganada, e há uma impopularidade grave, e aí na época o Lula faz o movimento fora FHC, aos softwares, pegando pesado, e assina um pedido de impeachment do Fernando Henrique, e leva o pedido de impeachment, só pegou pesado demais, e entrega na mão do então presidente da Câmara, Michel Temer. Você já acredita nisso? E eu dizia, Lula, tem escrito sobre isso, mas Lula, meu irmão, não faça isso, pelo amor de Deus. Remédio para governo ruim não é impeachment. A gente não pode legitimar essa estupidez. Nós somos um país que não tem tradição democrática. Vamos aguardar a hora, vamos segurar as pontas. Já vem tudo com a saudade dos tucanos, não sei o que, papai e tal. Bom, o fato é que o Fernando Henrique quebra o país por conta disso e dá passagem política ao presidente Lula. E aí vem de novo, por que o Lula tem um ciclo de popularidade mais longevo, mais consistente um pouco, mas igualmente sustentável estruturalmente, organicamente? Por dois fatores, entre outros tantos, mas dois são mais centrais. Lembra a taxa de câmbio? Nós aprendemos, você já sabia, eu estou aprendendo mais recentemente, que é o preço relativo que mexe com todos os outros preços. Todos os outros preços. Porque o dentista não deveria cobrar pelo dólar, mas o dentista, os insumos dele, os pozinhos, as brocas, tudo é importado. Aí ele tende, para repor o estoque, a referir a consulta dele também a $100. Então, quando a Dilma tomou posse, era R$175 uma consulta de dentista. Quando a Dilma caiu, era R$400. Portanto, é fato, aceito como fato, da experiência empírica, de que o dólar é o preço relativo, a taxa de câmbio é o preço relativo que mexe com todos os outros. Repare o que aconteceu. Por um componente especulativo que se revelou dramaticamente injusto, quando o Lula toma posse, na sequência do Fernando Henrique, a taxa de câmbio nominal, a valor de hoje, esqueçam qualquer inflação acumulada no período, olha como é impressionante, seria hoje de R$ 9,20. Então repare, se eu precisava de R$ 9,20 para comprar um dólar de trigo no começo do governo Lula, no fim do governo Lula, em 8 anos, eu precisava de $1,75, quer dizer, de R$1,75 para comprar o mesmo dólar de trigo. Portanto, eu tive uma capacidade de consumo aumentada pela mudança relativa dramática da taxa de câmbio. Esta é a primeira explicação, que o consumo explode. Mas há uma outra explicação que não é trivial, mas nós precisamos aprendê-la para o futuro. As duas nós precisamos aprender para o futuro. É de que o Lula, e a sua ajuda quem trabalha, o Lula vivenciou um único, inédito, originalíssimo e, creio, não reprodutivo a futuro próximo ou remoto, do ponto de vista que se possa calcular, de preços altos de commodities. Então, nossa vida é referida a um padrão de consumo globalizado, celular, informática, química fina, meio genético, novos materiais, etc. E nós estamos pagando esta conta durante este período
com um ciclo exoticamente alto de preços dos produtos tradicionais brasileiros. Por exemplo, quando o Lula tomou posse, quando o Lula deu posse a Dilma, nós estávamos vendendo uma tonelada de minério de ferro por $190. Quando a Dilma foi derrubada, nós estamos vendendo o mesmo barril de petróleo por $30. E assim a sequência. Então, neste período, você teve, foi mais longevo, foram 8 anos, né, segurado pela tendência de taxa de câmbio declinante, pela eliminação de um componente especulativo, e depois porque adoraram a popularidade disto derivado, e quem fez isso foi o Meirelles, mas só que a taxa de câmbio, quando facilita o consumo insustentável, destrói a competitividade sistêmica da economia. E aqui nós vamos chegando à explicação da tragédia contemporânea brasileira. O padrão de consumo é o melhor possível que deva ser, porém tem que ser sustentável no tempo. E nós estamos vivendo um stop and go. Qual é o filme que derruba a Dilma? Rigorosamente a mesma coisa. Chega 2013, as commodities despencam de preço, vai para a eleição em 2014. Bom, aí nós resolvemos confrontar a crise estrutural do modelo com um keynesianismo pessimamente lido, meu amigo Guido Mantega, né, que tenta responder em 2014, 13, 14, com a mesma ferramentaria com que o Lula responde em 2008. Só que a crise tinha outra natureza. Em 2008, o que aconteceu? Estava bombando os preços das commodities. A nossa taxa de câmbio estava ainda sustentadamente para baixo. Quando chega 2013, a crise é outra, completamente distinta. Os preços das commodities foram desmontados completamente. E aí, o que acontece em 2013? Foi a última vez que nós crescemos a média dos últimos 40 anos, 2%, ridículos 2% ao ano. E isso vai explicando nossa tragédia na comparação com a China, quando começamos a conversar. O que acontece na sequência disso? O Brasil tem um déficit em manufaturados em 2013 de 124 bilhões de dólares, que antes era mascarado pelo preço artificialmente alto das commodities, e agora as commodities em depressão não tem mais condição de enfrentar. O que a Dilma faz? Com o mesmo Guido Mantega, repete a tentativa anticíclica de expandir crédito, que não é o caso, ninguém pega, e repete a estúpida política de renúncia fiscal para a oligopoly. E imediatamente transferem toda essa renúncia fiscal para a remessa de lucros e dividendos para o estrangeiro, e o país quebra. Como é que o país quebra? A Dilma se elege, mistificando na política, não aposta na inteligência do povo, e vem, no dia seguinte, uma desvalorização cambial de 42% em 60 dias, que ela ajudou a casar com um tarifaço que em São Paulo aumentou a taxa de energia elétrica, e se eu rir para não chorar, em 72%, foi o que aumentou a taxa de energia elétrica, a tarifa de energia elétrica tem incluído. Aí o outro lado cria um movimento fora Dilma e apresenta um pedido de impeachment, e o resto da história nós conhecemos. E isso é o que explica esse terrível momento que nós estamos vivendo. E não é brinquedo, vamos colocar na cabeça do nosso povo, falando de político um pouco agora. 50%, mais um tiquinho, votaram no candidato que foi caçado na esquerda de um governo sadístico e escândalo, que não poupa ninguém. E o outro lado, 50%, mas menos um tiquinho, afundou no escândalo vulgar, com linguajar inclusive de bandido de quinta categoria, como nós assistimos nessas fitas aí que liberaram. Pensa nisso na cabeça do povo, cacete, um lado todo e o outro lado todo também. E eu agora obrigado a escolher de coxinha e mortadela, e eu não tenho outra coisa aí, não. Eu passei já. Obrigado por sua atenção.